Onde é que está a coisinha? Funciona mesmo? Ok. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento, já que não está cá presente o Sr. Secretário de Estado, mas fica as felicitações por tudo o que tem sido feito na área da modernização. Eu sou daqueles que acho que, de facto, nesta área tem-se feito muito ao longo destes 5, 6 anos. E queria aproveitar para felicitar o Governo e felicitar a Sra. Secretária de Estado pelo que tem sido feito. Eu queria também cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, o meu amigo Diogo Vasconcelos, Presidente da APDC, e agradecer o convite. Permitam-me que faça um cumprimento muito particular ao professor José Tribolé, com quem aprendi muito no INESC durante 10 anos e um mês. Eu estou a ser espúrio, o que significa que sofri muito também. Era o único engenheiro no meio de engenheiros. Mas, portanto, aqui fica o meu agradecimento. Quero também cumprimentar todos os presentes e aos sócios da APDC, enfim, dizer que nos últimos mais ou menos 10 anos, desde que terminei aquele mandato com o Dr. Raul Junqueiro na direção da APDC, praticamente nunca mais me dediquei à APDC, é um facto. Espero um dia ter mais tempo para me poder dedicar à APDC, mas atenção, eu estava presente quando foi tirada aquela fotografia que ali está, aquela fotografia, enfim, amarela, ok, estava presente, só que o Dr. Vicente Tavares é que teve a sorte, que na altura representava os Correios, exatamente essa fotografia, de concretamente lá ficar. Eu não tive a sorte de estar na fotografia, mas enfim, na altura éramos todos muito velhos, agora estamos todos muito jovens, etc, etc. Alguns dos quais até já não estão entre nós, infelizmente. Ora bem, o tema que eu vou tratar, parecendo que não tem a ver com esses 2 mandatos que eu fiz na APDC. Os mais velhos devem se lembrar que na revista da APDC eu publicava sempre um artigo sobre gestão de recursos humanos. No final do mandato, eu colegi os artigos todos e publiquei debaixo de um título que se chamou Questões Atuais de Gestão de Recursos Humanos, esse livro, que está esgotado, e que teve o prefácio do saudoso Raul Junqueiro. Portanto, ou seja, não venho falar de uma coisa nova, nem venho pôr a carapuça na cabeça de ninguém, nem nenhum membro do governo, nem ninguém. São coisas que eu digo há muitos anos. Agora, de que se diabo, se eu digo há muitos anos, independentemente de quem possa estar no governo ou não, eu não vou deixar de dizer. Ok? É essa a minha posição. Aliás, tem sido sempre a minha posição. Aliás, como universitário, eu não podia ter uma posição diferente desta. Ora bem, assim sendo, criar significado para o trabalho das pessoas. Eu diria assim, para quem seja do setor privado, e sobretudo para as empresas mais evoluídas, é uma questão que eu diria assim, quase que vem, a pergunta é, e depois? Todavia, quando estamos num setor público, estamos efetivamente na Idade Média deste ponto de vista. E, portanto, isto é um apelo aqui a que se dê importância às chamadas soft skills ou às capacidades soft. Eu diria que se neste momento na administração pública ainda se está a dar alguma importância, quando se dá, é ou algumas hard skills. Porque hoje, infelizmente, o que ainda é determinante na administração pública? O que é gerir no setor público? É interpretar e aplicar a lei. Há pequenas bolhas de excelência, naturalmente. Como também há grandes bolhas, há até balões de falta de qualidade. Mas há bolhas de excelência, há quadros, há trabalhadores que trabalham 12 horas por dia, generosamente, tanto ou mais do que nas boas empresas. Tanto ou mais do que nas boas empresas. Eu costumo dizer que eu sou funcionário público, era na designação antiga, agora sou trabalhador em funções públicas, ok? Tenho o meu salário de professor catedrático, estava obrigado apenas a dar 6 horas de aulas por semana, trabalho 12 horas por dia e dou mais 400 euros pelo facto de ser presidente do Instituto. Não me digam que não há generosidade ainda na administração pública. Ainda há generosidade na administração pública. Portanto, não me quero dar como exemplo, mas quero dizer, como eu conheço N pessoas que se vão aposentar aos 70 anos. Que não estão a contar qual preso que escreve na parede os dias que lhe falta para sair da prisão. Naturalmente também há esses. E quando eu estou a dizer também há esses, não estou a condenar ninguém. Aqui estou efetivamente a levantar este problema. Se isto acontece, do meu ponto de vista, tem a ver com as chefias. O grande problema na administração pública, na minha perspectiva, é o político, mas é sobretudo as chefias. Quando se faz um estudo sobre o turnover
das chefias na administração pública, independentemente dos partidos que passam pelo governo, verifica-se que 70% fica e é permanente na administração. Uma empresa que tenha 70% de permanência de chefias, quer dizer, não pode dizer que está sempre dependente do Conselho de Administração, que diabo. Quer dizer, de facto aqui, eu diria que o grupo dos gestores na administração pública tem aqui uma responsabilidade acrescida. Há um problema de cultura, que é a tal cultura de o que é gerir na administração pública, ou o que é administrar, interpretar e aplicar a norma. E como esta é a cultura, uma outra coisa que se afirma o contrário, mas depois afirma-se uma coisa e atua-se exatamente o contrário. A reforma não se faz por decreto. Vira-se as costas e atua-se como se a reforma se fizesse por decreto. Este é um drama que nós temos na administração. É um drama que também temos no setor privado. E alguns, reparai, há um aluno meu, uma aluna, aliás, que fez uma tese de mestrado sobre a importância da comunicação, isto já há cerca de 15 anos. A importância da comunicação, comparando as empresas com maior sucesso na área financeira, ainda existia a União de Bancos, e as empresas com menor sucesso. Quando interrogados os gestores acerca do papel da comunicação, todos afirmavam: sem comunicação nós não podemos gerir. Íamos depois analisar o dia-a-dia destes senhores e destas senhoras. Muitos deles era a última coisa a que prestavam atenção. Entretanto, eles tinham acabado de afirmar que era fundamental. Mas quando se analisava a agenda, quando se falava com a secretária, quando se via o dia-a-dia deles, verificava-se que a comunicação era a última coisa que prestavam atenção. Enfim, isto é humano, demasiado humano. O que significa que ninguém tem motivo para tirar pedras a ninguém. Temos de perceber que temos um problema. Que no setor público estamos com uma cultura bastante diferente da do setor privado, ou em algumas áreas do setor privado. Que em termos médios, o setor público, deste ponto de vista, está de facto numa posição diferente do que está o setor privado e mais atrasado, naturalmente. Ora bem, porquê? Porque o setor público tem aqui uma força, enquanto, por exemplo, as grandes public utilities, reparai, há 40 anos, como é que eram as seguradoras, há 40 anos como é que eram a banca, como eram as grandes prestadores de serviços. Eram todos burocráticos, ou seja, era na prática a linha de montagem de uma fábrica que tinha sido traduzida para dentro de um escritório. Mas era exatamente a mesma lógica taylorista e fordista. Só que em vez de passar um bocado de metal ao longo das várias cadeias, na cadeia do processo de produção, o papel ia passando nas diversas mesas. Então dizia-se assim, o documento entra na mesa 1 e passa à mesa 12 e passa à mesa 3. O que é isto de passar por mesas, senão efetivamente, as várias prensas por onde tinha de passar no setor de produção, por exemplo, para que um guarda-lamas fosse construído. Eu digo isto, o guarda-lamas, que eu fui daqueles estudantes nos anos 70, em 1973, que foi para a Alemanha durante um mês e meio trabalhar na Mercedes e tive a sorte, o azar, de trabalhar no setor de Parença. Portanto, eu sei o que é fazer costeletas de automóveis durante um mês e meio. Ora bem, só para vos dizer que, de facto, a administração pública ainda está presa por uma cultura que muitas das grandes public utilities, por diversas razões, já se libertaram, que é a chamada Iron Cage de Weber. Uma rigidez burocrática, um mecanicismo fortíssimo, o império da norma. As pessoas são tomadas como instrumentos, sendo que não têm controle sobre o seu trabalho, sentem que são dentes na engrenagem, que o seu valor humano, emocional e intelectual era negligenciado. Portanto, reparai, quando isto existe e quando se pensa que a lei é que vai alterar isto, imagine isto numa grande empresa que os senhores conheçam. Por exemplo, estou aqui, na EDP. Vamos imaginar que isto existia. E o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, por despacho, dizia assim, isto vai acabar. Algum dos senhores acredita que acabasse? Era só ele que iria acreditar. Estou a fazer-me entender. Mas só que na administração pública atua-se assim. Ou seja, reconhece o problema, diz que não se faz por decreto, mas depois espera-se que atue por decreto. Este é o nosso drama. E é para isto que eu queria chamar a atenção. Não quero concretamente tirar pedras a ninguém. Estou a dizer que estamos aqui com um problema. E mais, estamos todos. Quem está na administração pública e quem está de fora. Porque enquanto isto não for alterado, o peso da administração sobre as vossas empresas será cada vez maior. Portanto, tem implicações para os senhores. Não é só para quem está no setor da administração. Tem implicação para todos. A gaiola de ferro. A ordem racionalista torna-se, no dizer de Weber, uma gaiola de ferro em que a humanidade é aprisionada, sendo que a burocracia é a manifestação organizacional do espírito racional e é irreversível, porque é muito eficiente para controlar o trabalhador. Ou seja, quando se está apenas nesta lógica weberiana, de facto, temos de pensar que o próprio trabalhador se centre dentro de uma gaiola de ferro.
E a questão agora é como se passa dos tempos modernos de Chaplin aos pós-modernos tempos de trabalho, do trabalho com significado para as pessoas. Ou seja, há organizações que são capazes de imbuir o significado de tarefas que aparentemente não passavam de estritas repetições. E aos dirigentes compete criar uma cultura de responsabilidade e exigência. Na administração pública pensa-se que é a lei que cria esta cultura. É este o meu ponto. Este é o meu primeiro ponto para este debate que eu queria concretamente deixar-vos. É de confiar na ordem de serviços do Presidente do Conselho de Administração para que a cultura se altere. É de confiar na lei para que a sua cultura se altere, ou é efetivamente necessário ter um gestor responsável pelaquela tarefa, ok? E que aquilo corresponde a uma preocupação permanente dele. Admito que não seja o Primeiro-Ministro, admito que muitas vezes não seja um membro do Governo, assim como também admito que não seja o Presidente do Conselho de Administração, mas tem de ser alguém que na empresa toda a gente saiba que o Presidente do Conselho de Administração está por trás dele ou dela. Caso contrário, aquilo não vai a sítio nenhum. Eu nunca vi, já presidia vários processos de grandes mudanças, quer no setor empresarial, quer no Estado. Nunca vi nada levar a bom termo que não tivesse sempre alguém, ok, com força. Toda a gente sabia na casa que o Presidente estava por trás. Se aquilo não fosse assim, alguma coisa ia acontecer de errado para alguém. Mas não era o próprio Presidente que o fazia. Como também não deve ser o Primeiro-Ministro, como também não deve ser, do meu ponto de vista, um membro do Governo para estar com este tipo de projeto. Aos dirigentes compete criar condições para que as pessoas aproveitem e desenvolvam o seu potencial e usem a sua criatividade. Aqui, com certeza, estou aqui a ver até uma minha ilustre, fomos colegas concretamente na Direção-Geral no Ministério da Justiça, portanto estão vários de outros ilustres dirigentes da administração pública e permitam-me continuar a insistir neste ponto. Eu próprio também sou dirigente e não enjeito as minhas responsabilidades. É a mim, João Bilhin, se o meu instituto não está melhor, é a mim, João Bilhin, que se deve. Não estou a dizer que é o professor Mariano Gago, que é o ministro. É a mim. Nem é o reitor. É a mim. Nós temos de perceber que os gestores no setor público têm ainda um conjunto de graus de liberdade e que a eles compete fundamentalmente isto, ok? Dar significado. O dar significado tem muito a ver concretamente com este ponto. O doutor Diogo Vasconcelos há pouco referiu um ponto que é crítico para isto e que eu, em termos muito simples, vos descrevo. Há cerca de 3 anos há uma dirigente do INA que me diz assim: senhor professor, eu sei que está aqui também alguém do INA, senhor professor, eu estou desejosa de me aposentar para me dedicar a uma ONG, Organização Não Governamental. Quando eu vi isto na conversa, estávamos a discutir outro assunto, achei que havia ali uma válvula, eu costumo dizer que não batia bem, mas não me apercebi qual era. Quando saí, estava passando efetivamente em frente da Câmara Municipal de Oeiras, digo assim: epá, já sei. Então como é possível? A senhora trabalha aqui no INA. O INA persegue a 100% fins públicos. E a senhora cá não se sente feliz e quer ir para uma ONG que só parcialmente é que persegue fins públicos. Oh diabo, o que é o que nos aconteceu no setor público? Será que deitamos a criança fora com água do bem? Será que trabalhar aqui já é a mesma coisa como trabalhar para um grande grupo industrial, por exemplo, do engenheiro Belmiro de Azevedo? Será que o trabalhar aqui não há um potencial de entusiasmo e de generosidade que há que fazer apelo e reinventar o sentido do interesse público, exatamente aquilo que o Presidente dos Estados Unidos, agora ouvindo, eu não conhecia a frase, que trabalhar no setor público deve ser cool. Não cool porque é moderno, mas é cool porque é generoso. No pós-25 de Abril insistiram-se tanto nos aspectos hard, contratuais, condições de trabalho, etc., etc., que se esqueceu e deitou fora a criança com água do banho. O meu apelo é que se reinvente este sentido e aqui os dirigentes têm um papel fundamental na reinvenção deste significado e, concretamente, deste novo papel de trabalhar no setor público. Reparei, estes senhores, eu tirei isto concretamente de uma revista em que havia um artigo sobre Xangai. E para mim interrogava muito para perceber como é que aquela gente vem deslocada, são trabalhadores deslocados em Xangai, vivem têm o chamado a cama que está sempre quente, estão sempre a mudar, trabalham 12 horas por dia em condições sobre-humanas e eles estão contentes. E depois fui ver o resultado das entrevistas e eles: a gente está aqui a ajudar a construir a cidade de Xangai.
a cidade também vai ser nossa. Aqueles desgraçados têm uma vida terrível, mas eles estão contentes. Alguém da China tem esta capacidade de dar significado. Que é a mesma coisa que se verifica aqui, que deram-me o título, não fui eu que o escolhi, mas foi a APDC que me deu, de empilhar pedras ou construir... portanto foi tirado concretamente da entrevista. Empilhar pedras ou construir catedrais. A diferença está em que as pessoas compreendam a razão daquilo que fazem. Sintam que o seu trabalho tem impacto na vida da equipa, da organização e da sociedade. Ora, isto, os senhores poderão dizer assim, mas isso é símbolo. Pois é. Mas reparai bem, não foi com base num símbolo que no século XX milhões de cidadãos, milhões de seres humanos deram generosamente a vida à espera de uma manhã que havia de florir, que era uma sociedade sem classes. Por acaso se transformou num pesadelo, mas isso foi outra coisa. Mas eles acreditavam nessa manhã. E era um símbolo. E mais e nada estava... Se me perguntam, e estava confirmado que acontecia. Não, até a história demonstrou o contrário. Mas deram a vida. Portanto, o símbolo tem mais importância do que se possa imaginar. E, portanto, aqui, de facto, os dirigentes desempenham um papel, do meu ponto de vista, crítico na gestão, concretamente, do significado e do símbolo. Portanto, dar sentido aos programas, por exemplo, de mudança na administração pública. Isto eu tirei do Kotler. Muitos dos senhores devem conhecer, são os 8 princípios do processo de mudança, reparei. Por isso não vou insistir muito. O estabelecer um sentido de urgência. Isto é, se eu concretamente não dou um sinal às tropas, dizendo assim, alguma coisa aqui está a correr, não está a correr tão bem como nós gostávamos, ok? E compara logo, formar uma poderosa equipa que sirva de guia, alguém que também concorde comigo e que vá desenvolvendo isto. Criar visão. O momento atual não é bom, mas daqui a 5 anos vai ser. Esta capacidade, daqui a 5 anos, vai ser este daqui a 5 anos, com a comunicação que depois vai dar o resultado todo. Eu fui buscar isto apenas para criar esta visão. Isto é, criar a visão de que nós somos responsáveis, Xangai futuro depende de nós. Eu não estou a partir pedra, eu estou a construir uma catedral. Ambos, coitados, partiam pedra. Ambos partiam pedra. Mas um tinha a noção do sentido, concretamente, do seu partir pedra. E aqui eu fui buscar uma coisa que tem 60 anos, a Kurt Lewin. Como veem, não venho trazer as grandes novidades. Eu volto back to the basics. Vamos voltar ao básico. Kurt Lewin tem 60 anos. Reparem, o que é que Kurt Lewin dizia? É que no processo de mudança eu tenho um momento em que, quando começo a ver a visão do que vai ser no futuro, isto é como se fosse aqui o momento A, aqui o momento B e aqui o momento C. No momento A, as coisas não correm bem, mas eu comecei a ter uma visão de como é que gostava de ter a coisa e, portanto, fico até excitado, fico animado, estou quase numa situação de lua de mel. Quando começo mesmo a mudar, aí começa a vir uma coisa que é a incerteza, a perda de confiança, etc. Até que, por isso, é necessário alguém que gire este processo de mudança. Para quê? Para que a cava não seja tão grande. Não sei se algum dos senhores já esteve num barco com 7 metros de onda atrás e à frente, igual já tive. Enfim, é de se meter na cama para quem tiver medo. Ok? Portanto, se eu não quero ter uma cava de 7 metros, se eu quiser ter apenas uma ondinha de 1,5 metro, ok? Mas onda vamos ter sempre. Onda vamos ter sempre. O problema é de saber se tem de 7 metros ou se tem de 1,5 metro. É preciso gerir isto. Ora, gere-se isto dando concretamente sentido e dizendo às pessoas, mantendo sempre esta animação das pessoas. O que significa, desculpem, que não se faz por decreto. Eu publico um diploma legal. E estou agora à espera que o diploma legal ganhe asinhas e continue por aí abaixo e ele próprio vai produzir. Não há nada de mais errado. Se efetivamente Kurt Lewin descobriu isto há 60 anos, se esta curva hoje é aceita por todos, estão a ver que depois não estamos a atuar de acordo com sabedoria enlatada, sabedoria que tem 60 anos, conhecimento universitário que tem 60 anos. Portanto, pilotar a transformação na administração pública passa por quê? Por projetos de reformas, ter a ideia de que não se gerem a si mesmos. Ou seja, é que é a mesma ideia que eu ando aqui a bater. A pilotagem e supervisão são fatores críticos. Perceber isto. Não é fácil encontrar quem tenha capacidade de fazer esta pilotagem. Ok? No processo que estava atrás, o que é fazer a pilotagem? Exatamente gerir o processo de mudança. Isto não é fácil. Okay? As competências para pilotar e monitorar processos de reforma não são abundantes.
É preciso a presença de capacidades coordenadoras que transcendem as fronteiras de cada direção-geral ou de cada ministério. O tripé que eu considero para isto é o pensamento estratégico, é o saber implementar e a ter alguns recursos. O grande problema é que muitas vezes há pensamento estratégico, mas depois não se sabe implementar. E sabe-se implementar e não tem pensamento estratégico, e temos ou não temos, as duas não temos recursos. Muitas vezes, dificilmente, as três coisas estão presentes. Este é que é o problema. Eu sou militante de um partido político há 26 anos e lembro-me sempre nessa altura, quando, enfim, nos tempos idos, quando se chegavam à sede para colar cartazes, na altura em que se colava cartazes, para colar cartazes, não sei se sabem, mas é preciso três coisas. É o cartaz, é a trincha e a cola. Faltava sempre uma. Okay? Por isso, no Partido Socialista, na altura do Mário Soares, nunca se concretamente se colavam os cartazes devidamente, porque até havia um grupo de carteiros que lá ia, que não sei o quê, até comandados por mim, etc. Mas aquela brincadeira não chegava, porque chegávamos ao rato. Faltava sempre, concretamente, um dos elementos. Ou seja, sem esse elemento, de facto, depois o elefante não dança. Condições para a mudança. Os funcionários mudam os seus comportamentos só se compreenderem os objetivos da mudança e acharem que vale a pena tentar. Portanto, é fundamental isto, mais uma vez, é crítica, a questão de, nem estou mais, reparar, e os senhores depois logo veem, foi buscar estas condições da mudança para percebermos sempre este problema da comunicação. E quais são as ferramentas? É a liderança, a comunicação e a formação. Repare, liderança e comunicação para mim são duas faces da mesma moeda. Não se pode liderar sem ser um bom comunicador. Por norma, um bom comunicador pode vir a ser líder, mas não está sempre ligado. Mas líder tem de ser sempre um bom comunicador. Porque tem de seduzir os outros para um sonho. Se não é capaz de seduzir os outros para um sonho, não vai concretamente ter de seduzir ninguém, não vai ter ninguém atrás. Vai estar sozinho, não tem soldados. Okay? Ou pode ter soldados, mas enfim, são daquela situação que acontecia em África, que é, meu comandante, os voluntários para limpar a parada estão lá embaixo. E estão onde? Estão presos, onde é que o senhor queria? A menos que tenha voluntários desse género. Okay? Se não for voluntários desse género, de certeza que não vai ter. Portanto, comunicação e gestão. Gerir ou obter resultados através do trabalho dos outros. Então, reparai só, se gerir ou obter resultados através do trabalho dos outros, como é que, se eu comunico mal, como é que eu quero que as pessoas me deem aquilo que é fundamental para eu cumprir os meus objetivos? A condição básica é eu comunicar bem e eu ter a certeza que eles perceberam aquilo que eu queria. É uma questão básica. E assim, pelo outro lado, gerir e comunicar. Esta é uma questão mais de fundo, portanto, sobre a dinâmica, que eu não queria perder muito tempo, mas comunicação e mudança. Por que razão é que o problema da comunicação é importante? Ela controla, efetivamente. Ela motiva. Ela vai em conta das necessidades de afiliação e fornece informação, ou seja, através do processo de comunicação, eu também tenho uma função que é uma função de enquadramento e de controle. Não posso deixar de o reconhecer que tenho. E reparei, qualquer organização não seria organização se não desempenhasse esta função de controle. Agora, eu posso ter a função de controle ou de cima, e está permanentemente a falar nisso, ou está por baixo. Reparei em termos simples. Não sei se estará cá, mas se tiver desde já o cumprimento, eu ponho-me a imaginar o que será a tarefa do diretor de recursos humanos, do setor da SONAI, quando tem de reunir a rapaziada que está na caixa e tem de os animar. O que é que lhes diz? Com certeza que não diz assim, rapaziada, vamos concretamente enriquecer o senhor engenheiro. Pois não, eles fugiram todos. Deve-lhes dizer coisas do estilo, rapaziada, vamos nos realizar, vamos prestar um serviço de qualidade, vamos desenvolver a sociedade, etc. Mas também estão a enriquecer o engenheiro, porque senão a empresa não tinha falido. Estão a ver a questão de perspectiva, que é uma questão uma questão de perspectiva. Portanto, também há esta função, também de ganhar dinheiro, com uma função de controle. Posso pô-la ao de cima. Portanto, eu aqui depois elencava, em termos simples, em 3 slides, a função informativa, a função integração, a função retroação, a função sinal, a função comportamental ou argumentista, a função mudança e a função imagem. Ou seja, sobretudo destas funções, eu queria concretamente, antes de passar este slide, que é o último, dizer-vos algo que o Dr. Diogo Vasconcelos há pouco referiu, que é crítico neste ponto, até na questão técnica, que é, na comunicação, o feedback.
aquela ideia de que através da ordem de serviços eu opero a mudança, faço com que alguma coisa aconteça, ou através de um diploma legal o processo está transformado. E ele falha porque está ausente nesse processo o feedback. Quem está, o emissor, nunca se preocupa por saber, primeiro, como é que as pessoas receberam aquela informação. Como? Como é que reagiram à mesma informação? E ele não tem indicadores que lhe permitam concretamente gerir depois o próprio processo. Portanto, aqui em tudo isto, no processo de comunicação, não é só emitir. É emitir e estar permanentemente sensível com sensores para perceber a reação do que vai acontecendo, esta monitorização. O Sr. Engenheiro, o Sr. Professor Tribolé ficou contente se falei em sensores, finalmente. Ok, ele está com aquela, vai vender a seguir alguma para fazer... Até que enfim levou 10 anos, mas consegui concretamente. E uns sensores com os LEDzinhos, e com os LEDzinhos e tal, para animar a coisa. Ora bem, comunicação escrita e comunicação face a face, salvo erro, é o meu último slide, para vos dizer o seguinte. Não tenham ilusões. Eu fui diretor do departamento portanto, fui diretor dos recursos humanos nos Correios, também do Instituto de Formação nos Correios, e houve uma altura em que o Dr. Pilar me obrigou a acumular a formação com a comunicação. E houve nos Correios, nessa altura, se há aqui alguém dos Correios, eu não vejo nenhum dos diretores de então, 30 diretores reunidos na Sala dos Espelhos, em São José, uma grande discussão e havia uma greve. E qual era a ideia generalizada que se estava a criar? A culpa é do Belinho que está a comunicar mal. Isto era o que estava armado. E eu desmontei isto. Porque exatamente com esta ideia. A comunicação escrita, quando muito, satisfaz 30% das necessidades de comunicação dos trabalhadores. 70% é a comunicação face a face. Logo são as chefias, logo são os dirigentes. Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, não têm alternativa. 70% são os senhores. São os dirigentes. Não é o diretor de comunicação que tem, não é a folhinha. Porque, reparai, se as pessoas já não estão minimamente alinhadas com a organização, por mais bonita que seja a folhinha, a primeira coisa, a menos que haja striptease, ok? Senão a primeira coisa que fazem é meter no caixote do lixo, nem leem. E gastou-se dinheiro, não se investiu. Ok? Não se investiu, é logo para o caixote do lixo. Portanto, há aqui um papel, de facto, que é determinante, que é efetivamente o papel da comunicação face a face. E para a comunicação excelente, é a comunicação estrategicamente gerida, que atinge os seus objetivos e contrapõe as necessidades da organização com as necessidades dos públicos-alvo, o que significa que não há apenas um público, há públicos, através da comunicação simétrica nos dois sentidos. Se isto acontecer, o elefante dança. Ou seja, a burocracia termina e temos, de facto, trabalho com sentido. Mas, para tanto, é necessário instituições de conhecimento, pessoas qualificadas, redes de conhecimento e infraestruturas de informação. Quando a administração tiver isto, e, sobretudo, quando perceber, não é perceber intelectualmente, retiro o termo, intelectualmente, se calhar, já perceberam todos. Quando praticarem, porque na nossa atuação nós temos o intelectual, o emotivo e o efetivo. Quando os registros emocional e o efetivo levarem a uma prática coerente, que vai no sentido de nada muda se as pessoas não mudarem, e para que as pessoas mudem, elas precisam de se conhecer e aceitar, ou pelo menos dar, se assim se pode dizer, o benefício da dúvida ao projeto de mudança, já percebi, estou mesmo a terminar, também em termos do sentido da vida, o que dá sentido à minha vida. Obrigado, questões e dúvidas. Foi um prazer estar convosco. Questões e dúvidas? Não preciso ter isto aqui para pôr as questões. Não. Faça um favor. Eu posso fazer já uma questão, já Claro. agora, para desencadear o debate. Há sempre uma inibição. Nós, em Portugal, temos sempre a questão de saber quem é que faz a primeira pergunta. Eu gostava de contestar aquilo que o professor Bilinho disse relativamente a essa senhora do INA que queria trabalhar numa ONG. Porque se o Estado e as ONGs ambas praticam fins públicos, porquê é que não faria parte da lógica normal da evolução, da formação ou da carreira, a possibilidade dessa pessoa passar uns tempos na ONG? Se passasse uns tempos na ONG, perceberia
aprenderia outras realidades, aprenderia como gerir uma organização menos formal, provavelmente com menos recursos, estaria mais próxima das pessoas. E, portanto... É o desafio que lança. O desafio é como é que se pode integrar no percurso de uma pessoa realidades diferentes, porque as pessoas aprendem com o que é diferente, não aprendem com o que é igual. Não é? Claro. E a segunda questão tem a ver com, quando se estava a falar em feedback e medir, se nós escolhermos como indicadores de medição apenas outputs, não é? Estamos a perder uma boa parte da verdadeira... do planeamento on-time, portanto, da forma como estamos a planear em cima do acontecimento. Não, estamos a perder muitas vezes o essencial, que é como é que as pessoas se sentem. Não é? Eu falei há bocado da questão do crime, não é? O crime em muitos países tem vindo a baixar, mas as pessoas pensam que somos cada vez mais uma sociedade insegura. Não é? E, portanto, se nós medirmos apenas o número de pessoas que são assaltadas, carjacking, etc, 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 está tudo bem. Se nós medirmos o sentimento, não está nada bem. Então, porquê é que não está bem? Se nós não medirmos essa componente mais, digamos, difícil de medir, mas que pode ser medida, tem a ver com a satisfação das pessoas, suas expectativas, etc. Na prática, o Estado até pode ter cumprido o seu papel, mas a sociedade, do ponto de vista do bem-estar, não está melhor. Não é? Portanto, como é que nós podemos medir outras coisas e introduzir outro tipo de nuances para que o Estado passe de distribuidor de serviços para gestor de relações? Muito bem, muito bem. Obrigadíssimo. Quanto à primeira questão, eu estou perfeitamente de acordo. Ou seja, mas isso é outro capítulo. Quer dizer assim, como é que vamos gerir carreiras? Ou como é que vamos gerir posições e carreira das pessoas? Portanto, durante muito tempo geriram-se carreiras por hordas. Eu também fiz assim nos anos 80. Era os empregados de balcão de 1960, entraram todos, são 200. São os licenciados que entraram em 1975, são todos. Estão agora todos na letra L, não sei se estou a fazer entender. Hoje, claramente, a gestão de carreiras faz-se à linha, portanto, é pegando em cada um e já não por horda. E, consequentemente, Diogo, a primeira coisa que eu lhe digo, eu sou daqueles que mais defendo, através de sabáticas, por exemplo, na administração. Claro, a ideia da sabática, que salvo erro, há duas carreiras dos especiais que a têm, que são os académicos, portanto, o ensino superior até, e são os enfermeiros, e que devia ser alargado, mesmo às carreiras do regime geral. Okay? Embora a lei permita atualmente já, concretamente, situações de equiparação a bolseiro, etc. Anabela, uma primeira recomendação, eu estou aqui a referir-me à Anabela, porque ela, no Gabinete de Estado de São Puca, tem o seu cargo, a formação e um plano de formação, portanto, os funcionários públicos devem ter direito, pelo menos, uma sabática. Exatamente, ou seja, direito ou dever. Não sei se concorda. Direito ou dever, não sei se estou a falar no direito ou dever. Ou seja, se efetivamente eu estou, reparei, se deixamos de gerir por horda e passamos a gerir à linha, isto é outra postura por parte do diretor-geral. Ele já não tem todos os técnicos, todos os quadros superiores economistas ou juristas da letra X ou da posição remuneratória X ou Y. Ele tem pessoas e que tem de pensar num programa de formação e desenvolvimento de cada um. É outro tipo, e também é outro tipo de apelo aos departamentos de recursos humanos nas várias direções gerais. Ou seja, aqui a questão que foi levantada pelo Dr. Diogo Vasconcelos é claramente, eu diria assim, é uma outra conferência que é como gerir quadros na administração pública. Ok? Nós, na administração pública, estamos na estaca zero neste ponto de vista. Ainda gerimos por horda. Ok? Estamos a gerir muito por horda. Estaca zero neste ponto. Ok, gerimos muito por horda. E, portanto, é necessário alterar totalmente a lógica da gestão e aí sim a sabática e até era fundamental que as pessoas passassem para conhecer outras experiências, etc, etc. A questão que eu levantei era outra, quer dizer assim, ela foi pretexto, não para falar no caso se estava bem ou mal, mas um pretexto lembrou-me algo. Quer dizer assim, como é possível nós trabalharmos, isto é,
eu sentir-me atraído numa ONG e não me sentir atraído numa instituição que persegue a 100% fins públicos. Estão a ver? Eu acho que isto é um desafio para o dirigente. Foi mais, eu diria assim, não foi para encontrar a solução adequada para aquela pessoa em concreto, ok, para a gestão da carreira daquela senhora, mas uma outra coisa que, a partir dali, concretamente, foi. Na prática, eu acabei por ir retomar a ideia do Dan Rath. O Dan Rath, por exemplo, no novo serviço público, que fala nesta ideia de reinventar, ok, o próprio serviço, o sentido do interesse público e do serviço público. Aliás, a ideia que ele tem, que vai muito ao encontro daquilo que o Diogo também há pouco falava na sua intervenção, e por exemplo, que está aqui muito no Open Government, que é, o Diogo exemplificou de uma determinada forma, eu vou exemplificar de outra. Reparai, quando hoje um cidadão, um munícipe, se dirige a um funcionário municipal com requerimento para alterar, para fazer obras na sua casa, o que é que acontece? Ele, munícipe, pensa assim, a resposta vai ser sim ou não. E ele, funcionário municipal, diz assim, a resposta a dar vai ser sim ou não. Reparem como isto se altera totalmente. Quando o funcionário municipal disser assim, caro munícipe, olha, nós ainda não sabemos a melhor maneira de resolver o seu problema, mas nós consigo vamos resolvê-lo. Isto é uma administração aberta, é um governo aberto. Isto levanta outras questões, que são os outros 4 E's da OCDE. Isto é, naturalmente, se isto fosse feito atualmente, as questões éticas, quem estava do outro lado dizia assim, ela deve-se querer dinheiro debaixo da mesa. Era a leitura. Nós não estamos preparados para isto. Ok? Ou seja, a ética, a eficiência, a eficácia e a economia têm, mais uma vez, de estar aqui reunidas em conjunto e é necessário, de facto, procedermos a uma nova cultura por parte de quem está por detrás do guichê e também por parte do cidadão. Se não isto dito, até com a melhor das intenções, o munícipe vai dizer assim, vai tentar perceber, e ela quer quanto? Concretamente para fazer aprovar isto. Porque na nossa cultura era imediatamente o que levantava. Agora, de facto, de acordo com o Dan Rath, ou seja, as novas ideias da ciência política vão exatamente neste sentido, ok, de um governo aberto que passa também pelas questões do orçamento participativo, começou em Porto Alegre, no sul do Brasil, etc., e que aqui em Portugal já há algumas câmaras municipais que até o estão a integrar. Ok? Portanto, eu diria assim, essa questão está ligada. Quanto à última questão que me colocou... O que é que se mede? O que é que se só mede? os outcomes ou é também a percepção das pessoas Eu diria e a sua assim, satisfação? deve-se medir fundamentalmente, mede-se o outcome e a percepção das pessoas. E se me perguntam o que é mais importante a percepção das pessoas. Porque repare... O que significa que o processo é tão importante como o resultado? Claro, ou seja, tão simples. Repare, eu até posso comprar uma coisa, alguém vende-me isto concretamente. E eu paguei 1 milhão de euros por isto. Ok? Ok? Todos vós dirão assim, mas que disparate, isto não vale 1 milhão de euros. Mas eu estar tremendamente satisfeito. E se o cliente está satisfeito, ok? Porque eu achei que isto valia 1 milhão de euros. Portanto, aqui fundamentalmente, do meu ponto de vista, o que está muito em causa é, de facto, a percepção é fundamental. Agora, cuidado com as percepções, ou seja, com a representação dos atores. Representação social dos atores, que é assim, ela facilmente varia também. Ou seja, eu preciso de ter uma cidadania ativa muito elevada para que depois estes cidadãos não se deixem manipular. Porque, reparei, é tão simples. Pego-vos num exemplo simples. Os senhores façam programas na televisão com muito sangue, ok? Falando concretamente no problema da morte e nos direitos dos bebés e a seguir façam concretamente uma entrevista e vejam quantas as pessoas vão ser pró ou contra o aborto. Agora, lancem outra campanha, que é o direito da mulher sem sangue, e vejam quantas pessoas. E vejam como muda de semana para semana. Portanto, cuidado com a percepção dos atores que há aqui. Ou, efetivamente, estamos também com, eu diria assim, um nível de interpretação dos mídia. E quem diz dos mídia diz de toda a comunicação, nomeadamente até do Presidente do Conselho de Administração, do Diretor-Geral, de todo. Estamos com cidadãos capacitados, formados e treinados, com capacidade de interpretar e de ler, construir e destruir, ou então também, se não temos este nível,
ok? A percepção vale o que vale, porque ela valerá tanto mais quanto mais educada, quanto mais treinada tiver concretamente esta sensibilidade, naturalmente, dos vários cidadãos. Não sei se estou a fazer entender, é que não vale só uma coisa. E, efetivamente, o que importa, do meu ponto de vista, concordei totalmente consigo. Agora, cuidado que temos aqui um papel acrescido, que é do ponto de vista do treinamento das pessoas para codificar e descodificar o que lhes é apresentado. Isso é crítico. Há uma ideia de desconfiança relativamente à capacidade de exato. Mas o professor Bilhinho, quando vai viajar, vai ao TripAdvisor, não vai? Vou. Um dia teremos um TripAdvisor para os serviços públicos. É provável, sim. Estou convencido que sim. Eu estou convencido que sim. Deixa-me fazer uma pergunta que vai um bocadinho mais colocar os pés no chão. Não me diga que eu andei com os pés no ar. Olha, que eu não gosto nada eu sou daqueles que tenho medo até das alturas. Sim. Está a minha aguinha. Diga. Parece que não funciona. Está aqui. Muito obrigada. Saindo do princípio de que o mais importante numa administração pública é, de facto, uma cultura de serviço, aquilo que eu tenho reparado, e aqui gostava de ouvir a sua opinião, tem a ver com o seguinte. Nós falamos em Open Government e falamos em arquiteturas organizacionais, mas deparo-me com um problema que é, nós próprios dentro da administração não sabemos bem o que é que somos, nem sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, nem sabemos muito bem para quem estamos a fazer. Na prática, tenho encontrado situações que a dificuldade até em perceber o que é um posto de trabalho, o que é um perfil, o que é uma competência, o que é uma função, o que é para que eu estou fazendo uma determinada coisa, tem a ver com, mais uma vez, a métrica e em termos de desempenho. Como é que eu posso medir o meu desempenho e a realização satisfatória desse desempenho se eu não souber qual é o mapeamento dessas atribuições? E este trabalho básico parece-me que é talvez aquilo que mais nos falta nesta altura, em termos de perceber como é que depois podemos dar, de facto, a visão da tal cultura de serviço. Não pode, e pergunto-lhe, faz sentido pensarmos que não pode existir uma cultura de serviço sem sabermos primeiro, de facto, qual é o nosso papel dentro da própria organização e dentro desse macro-sistema chamado administração pública. Faz sentido aquilo que estou a pensar? Doutora Anabela, a sua questão levanta diversas questões. Vou tentar detalhá-las, porque é mais complexo. Parece-me que não é tão... Eu diria assim, primeira questão. Perceber se, para eu concretamente poder avaliar, preciso de saber a montante todos os detalhes. Eu diria assim, o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Estamos na gestão. Reparai só. Do meu ponto de vista, a forma como eu leio a gestão é uma ciência, muito uma arte. Nós, na administração pública, que estamos formatados na nossa cabeça para não haver erro, para não errarmos, o que significa que erramos, mas metemos o erro debaixo da alcatifa e não aprendemos com o erro. Eu diria assim, a primeira questão é perceber que isto é humano, demasiado humano. Que não estamos num sistema mecanicista, que não é uma máquina que seja infalível, nem as máquinas são infalíveis. E, consequentemente, tudo quanto seja aproximação, e tudo quanto seja boa prática, e tudo quanto seja melhoria, ok, de alguma forma é bem-vindo. Não ponho como condição ter um conjunto de pressupostos para que algo seja feito. Ou é perfeito ou não é perfeito. Não é a minha posição na gestão. Nem na gestão privada, nem na gestão pública. Senão isso leva-nos àquela discussão, se permita-me, que é assim, a Transparência Internacional apresentou há dias um relatório que diz que aquilo tem a escala de 1 a 10, a Nova Zelândia está com 9 pontos, portanto, em termos de corrupção, ou seja, quase a ausência de corrupção, e o Sudão está com 1,5 ponto. E temos aquela discussão. Mas então o Sudão é igual ou não à Nova Zelândia? Parece que é, que uns dizem assim, mas a Nova Zelândia é corrupta ou não? É, porque não tem 10, tem 9. E dá aquela grande discussão, e todos nós sabemos que a Nova Zelândia não tem nada a ver com o Sudão. Estamos de acordo nisto. Ou seja, muitas vezes, do ponto de vista intelectual, eu posso complexificar a coisa e depois percebo, quer dizer, eu posso ter esta discussão, quer dizer, então, é ou não é corrupta a Nova Zelândia?
E tenho certeza aqui, provavelmente metade da sala, a dizer que é, porque efetivamente não tem 10. E vou ter outra metade da sala a dizer que não é, isto é, mas não, a taxa, atenção, a taxa é importante. Não estamos no quimicamente puro, confuciano, ser ou não ser. Aqui, portanto, eu diria assim, esta questão é importante, porque muitas vezes eu tenho de tomar decisões sem ter efetivamente, portanto, a partir de percepções concretamente que vamos tendo. Reparem, e grande parte na gestão, veja mesmo até, por exemplo, as decisões, decidir enquanto optar entre alternativas. Qualquer empresa, na administração, digo a empresa que aqui, infelizmente, na administração pública não temos tanto isso. Há um gabinete de estudos e planeamento. Faz um estudo económico de um investimento qualquer. Apresenta-me 3 alternativas. E eu, que sou o gestor ou que sou o empresário, muitas vezes contraria concretamente, não ignoro o que vem do estudo económico, mas contraria, digo, cheira-me, a minha sensibilidade diz-me que é por ali. E eu percebo que vocês digam que é por aí. Porque vocês estão marcados por um conjunto de certas estatísticas, e eu percebo, cheira-me que é por aqui. E na prática quem ganha dinheiro é este homem, não é quem está no gabinete de estudos e planeamento, e esses continuam lá a ser funcionários da empresa, não sei se estou a fazer entender. E portanto, repare, ele não tem os dados que o outro tem. Portanto, está aqui, eu diria assim, esta questão que me parece se é que eu interpretei bem, o que me disse, que me parece de acrescentar, ou seja, na gestão não posso ter uma atitude quimicamente pura, de confuciano, ou por mim ou contra mim, ou é tudo ou é nada, ok? Eu tenho de tomar decisões em situação de incerteza, ok? Que sem ter a informação toda e sem ter os dados todos, mas apesar de tudo, de acordo com o que está, eu não posso estar parado e tenho de tomar decisões. Provavelmente, até porque depois é isto, repare, Herbert Simon, Prémio Nobel da Economia. Ele ganha o Prémio Nobel da Economia com quê? Porque na medida exatamente em que contrariou a economia clássica, que dizia que afirmava que a decisão económica era ótima. E ele diz assim, nunca é ótima, é suficientemente boa. Ou seja, a chamada boundary rationality. A racionalidade é sempre limitada. Para já, em primeiro lugar, porque o agente económico não tem capacidade de processamento para verificar todas as alternativas, estabelecer pesos sobre todos os atributos, etc, etc. E tem falta de informação. Portanto, eu diria assim, a partir do próprio Herbert Simon, dos anos 50, que hoje se adota um bocadinho esta atitude na gestão que, repare, só os neoclássicos aqui ainda acham que dominam a informação toda, que têm instrumentos de cálculo suficientes, que têm as variáveis todas, têm as ponderações todas e que, de facto, a decisão é económica. Para Simon, Prémio Nobel da Economia, ela é apenas suficientemente boa.